Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs, que Deus abençoe a cada um de vocês e hoje vamos passar para vocês o estudo de número 3, a origem do mal. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez abrir a Tua Palavra. Usa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade e que esta mensagem chegue aos corações de acordo com o Teu plano. Nós te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem. A origem do mal. Você já imaginou como que surgiu o mal? Algumas pessoas dizem assim, Deus criou o mal. Será que foi realmente Deus que criou o mal? O que a Bíblia fala sobre a origem do mal? A primeira coisa que a gente tem que pensar é a ideia do mal surgiu com um anjo. Quantos anjos foram criados por Deus? Apocalipse capítulo 5, verso 11 diz que há miríades e miríades, milhares e milhares de anjos. No meio de todos esses anjos, há um que se destacou, um que foi diferente dos outros, e nós vamos ler aqui dois textos interessantes que falam a respeito deste anjo. O primeiro texto se encontra em Ezequiel, capítulo 28. Se você puder acompanhar, abra sua Bíblia aí no livro de Ezequiel, capítulo 28. E nós vamos ler o que o texto diz aqui. Ezequiel, capítulo 28, verso 14 até o verso 17. Ezequiel, capítulo 28 e o verso 17, 14 ao 17. Capítulo 28 diz assim: Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E o verso 17: Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Veja que coisa interessante. Agora vamos ler um outro texto que está aqui em Isaías, capítulo 14, verso 12 ao 14. Diz assim, ó: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizia em teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Queridos, nesses dois textos a gente percebe duas coisas interessantes. A primeira delas é que o anjo foi criado perfeito. Ele era perfeito desde o dia que foi criado, até que se achou iniquidade em ti. Bem, este é um mistério, a Bíblia chama isso de mistério da iniquidade. Não dá para entender como que um anjo criado perfeito, morando no lugar perfeito, vivendo de maneira perfeita, surgiu a iniquidade no seu coração. O segundo ponto que a gente percebe aqui é, depois que a iniquidade nasceu no seu coração, ele planejou ser semelhante a Deus. Na realidade, ele queria estar no lugar de Deus, ele queria colocar o seu trono no lugar do trono de Deus. Olha que coisa interessante, não é? E logo depois disso, aí Apocalipse capítulo 12 descreve o que aconteceu logo depois que ele planejou se colocar no lugar de Deus, colocar o seu trono no lugar do trono de Deus. Ele, é claro, colocou isso na cabeça de outros anjos, e os outros anjos também se rebelaram contra Deus, e aí aconteceu isto que está descrito aqui em Apocalipse capítulo 12, verso 7 em diante. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. E sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Olha que coisa interessante. Queridos, há uma outra coisa aqui. Logo depois que Satanás foi expulso do céu, então ele veio para a terra. A Bíblia não descreve a cronologia, né?
e o tempo, quanto tempo demorou de uma coisa para outra e o que aconteceu depois disso. Porém, o que nós sabemos o que a Bíblia descreve Satanás se rebelou contra Deus, quis se colocar no lugar de Deus, quis colocar o seu trono no lugar do trono de Deus e agora ele foi expulso do céu. Agora não, depois disso ele foi expulso do céu e quando ele foi expulso do céu ele tentou destruir os mundos criados por Deus. Ele foi em vários mundos. A irmã White fala no livro História da Redenção que ele tentou destruir outros mundos, sem sucesso, quando chegou aqui na Terra. O conflito se encontra aqui no capítulo 2 e o verso 15. Deus colocou no meio do jardim Adão e Eva e deu a seguinte ordem: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E em seguida, do capítulo 3 em diante, acontece o drama da humanidade, né? A serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto da árvore do jardim poderemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nela, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E aqui você conhece a história, né? Eva comeu do fruto, deu a Adão, eles comeram do fruto, desobedeceram a Deus, e por isso a Bíblia diz, por causa de um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E aí começou toda a história do drama humano com relação ao pecado. E Satanás tem conseguido fazer isso até hoje, enganando e transfigurando-se em anjo de luz, enganando pessoas através do século, e muitas pessoas têm caído nas suas ciladas e têm pecado. Porém, tem duas coisas interessantes para nós concluirmos esta lição. A primeira delas é algo fantástico, que está aqui em Apocalipse capítulo 12 e o verso 17. Queridos, Satanás está extremamente irado com um povo. Diz assim o texto: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Veja, Satanás não está irado com todo mundo, Satanás não está irado com todas as igrejas, ele está irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A outra coisa interessante podemos vencer a Satanás? É possível vencer a Satanás? Ele que tem tanto tempo de existência e tanto poder? Veja, Efésios capítulo 6 e o verso 10 diz assim, quanto mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E o verso 11 diz, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes estar firme contra as ciladas do diabo. Você não vai conseguir vencer Satanás sozinho. Você só vai conseguir vencer a Satanás quando você se revestir da força do Senhor, do poder do Senhor, do Espírito do Senhor. Que Deus te abençoe e que você continue firme nesse estudo. Não perca nenhuma lição, continue acompanhando. Qualquer dúvida, deixa o seu comentário aqui no canal e também no nosso grupo de estudo. E você pode aí tirar suas dúvidas, você vai fazendo suas perguntas e eu vou te respondendo. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado por esse estudo. Continue nos abençoando, nos ajudando e que possamos a cada dia aprendermos mais da Tua Palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que você tenha um bom dia. Continue no estudo.